Olá, gente boa. Estamos aqui novamente para mais um tempo de refrigério. E desta vez eu quero compartilhar um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 19 e 20. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Queridos, a quem nós devemos obedecer? A resposta a esta grande questão, de acordo com Pedro e João, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos compartilhar o Evangelho, ativamente e corajosamente com todos aqueles que nós encontramos ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa caminhada. Nós precisamos entender que Deus, Ele usa pessoas comuns. A resposta de Pedro teve um grande impacto diante do Sinédrio, cujos membros ficaram maravilhados, ao contemplar a ousadia de Pedro e João, pois eles sabiam que aqueles homens eram pescadores de profissão e eles não tinham formação rabínica, não tinham estudado em nenhum seminário teológico daquela época. No entanto, eles falaram com confiança e coragem. Os sacerdotes reconheceram que Pedro e João estiveram com Jesus. Nós podemos constatar que Jesus transforma aqueles que vivem com Ele e lhes confere poder. Não há dúvida de que ao passar tempo com Jesus, o tempo com o Mestre, todos os dias em oração e meditação da palavra, nós seremos modificados, nós seremos transformados. E o Sinédrio percebeu que a convivência com Jesus era a causa do poder dos apóstolos. E não podiam negar a cura do paralítico que estava ali testemunhando. Não era falácia, não era fraude, não era fake news. Deus transforma homens comuns em extraordinários, os quais aqueles que conhecem Jesus Cristo e que foram transformados em pescadores de homem. Deus usa pessoas simples, assim como você, como eu, para levar a sua mensagem de salvação aos homens. As autoridades tentaram silenciar os discípulos. Eles não podiam negar que Pedro e João haviam realizado um milagre em nome de Jesus Cristo, porque o beneficiado, o paralítico, estava ali diante deles. E para realçar o fato, todos os habitantes da cidade tomaram conhecimento de que o paralítico fora curado. Então eles fizeram um plano. E o plano deles consistia em: vamos impedi-los de espalhar a propaganda mais ainda, obrigando para que eles não falem o nome de Jesus e nem ensinem no nome de Jesus. As pessoas em Jerusalém ouviam a pregação dos apóstolos sobre Jesus e contemplavam os milagres que eles realizavam e que eles faziam ali diariamente. E assim, a melhor estratégia dos membros do Sinédrio foi intimidá-los sobre a ameaça e dizendo: se vocês continuarem falando, nós vamos matar vocês. Mas que maravilha é que os apóstolos não se intimidaram diante disso. Como disse Martinho Lutero, se o diabo fosse sábio o suficiente, ficaria em silêncio e deixaria o evangelho ser pregado, pois sofreria menos dano. Quando não há batalha, o evangelho enferruja e não encontra guarida e ocasião para mostrar seu vigor e poder. Portanto, nada melhor pode acontecer para o evangelho do que a perseguição em força e astúcia. Então, queridos, nós como cristãos não precisamos ter medo da perseguição, não precisamos ter medo de que venha nos impedir de pregar. Nós vamos continuar pregando o evangelho. O diabo tem tentado silenciar o evangelho por mais de 2000 anos e nada funcionou.
e não terá êxito, porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Ninguém pode intimidar, nós vamos obedecer a Deus. Pode levantar governo, pode levantar homens, pode levantar quem quer que seja tentando impedir a igreja de pregar o evangelho. Os verdadeiros cristãos não deixarão de pregar o evangelho. Nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. O Sinédrio teve um duro despertar. Pedro levantou com João e disse: nós não podemos obedecer a vocês, mas vamos obedecer a Deus. Nada vai nos calar, nada vai nos impedir. Carlos Stanley, ele afirma: o plano de Deus para ampliar o reino é tão simples, uma pessoa contando a outra sobre o seu Salvador. No entanto, muitas vezes nós estamos ocupados no nosso dia com tantas outras coisas e não nos preocupamos em pregar o Evangelho e não falamos do Evangelho para as pessoas. Assim como Pedro e João, não podemos parar de narrar às pessoas aquilo que vimos e ouvimos a respeito de Jesus. Algo mais amoroso que você pode fazer por uma pessoa é falar para ela de Jesus Cristo. Então não negue, meu amado, vamos falar de Jesus. Não esqueça que o destino eterno desta pessoa está em jogo. E Deus lhe deu a palavra de vida eterna para você ministrar ao coração dessa pessoa. Você não precisa ser um acadêmico, você não precisa ter um diploma de teologia, você não precisa de ir para um seminário. Tudo o que você necessita é o entusiasmo da fé, de que Deus está com você, de que o poder de Deus está com você. E aqueles homens que andavam com Jesus, que viveram com Jesus, receberam poder e autoridade, e nada puderam impedi-los de pregar o Evangelho. Sendo assim, não duvide de que Deus usa pessoas comuns para ministrar a palavra de salvação. Satanás e o mundo tentarão de todas as formas impedi-lo de pregar, mas nós devemos obedecer a Deus e o poder do Espírito Santo e de anunciar o Evangelho. E nós vamos pregar o Evangelho a tempo e usando o exemplo e as nossas palavras. Nada poderá nos impedir de pregar o Evangelho. Obedeçamos a Deus. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e vamos anunciar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, vamos obedecer a Deus. Ele nos deu esse mandato, Ele nos deu esta ordem. Deus te abençoe, um grande abraço.